Aleluia. Salve os irmãos com paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus, toda honra e toda glória para o nosso Deus, né? Aleluia. Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Então, nada eu sou, né? Sem Jesus não somos nada, louvado seja Deus. Então, né? Como foi dito desde o domingo que eu ia pregar, né? Eu tirei uma palavra aí, mas só ficou na minha mente, no meu coração, né? Aí eu fui pro celular e a mesma coisa, né? Foi. E aí eu falei, não, Deus, eu quero essa palavra. E quando chega lá, né? Eu quero que o Senhor testifique. Louvado seja Deus, para mostrar que o Senhor é Deus mesmo, né? Não que eu digo que Deus esteja na minha vida, mas que Ele venha testificar para eu saber que Ele está aqui também, louvado seja o nome do Senhor, né? Então eu abri, eu estava no Salmo 121 e pedi a Deus que eu não queria ler o Salmo 121, que eu queria outra palavra. Aleluia. Então o Senhor me deu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então quando eu cheguei aqui, né? A irmã Edith abriu, louvado seja Deus, né? João 14, eu não sabia, né? Acho que ela tinha abrido lá, mas eu não ouvi a palavra dela, eu não ouvi, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui assim o Senhor testificou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, né? Louvado seja Deus. E quando eu abri, eu estava na cozinha. Eu estava lá na cozinha. Então eu estava lá na cozinha, peguei a Bíblia e pedi ao Senhor, e o Senhor foi e me deu. E eu não sabia que a irmã já estava com ela, né? Que Deus já tinha dado a ela, eu não sabia. Então o Senhor, né, assim testificou, louvado seja Deus, mostrando que Ele é Deus na vida de cada um, né? Então, assim, eu agradeço muito ao Senhor por tudo, pelo livramento que Ele me dá, né? Aonde eu for, onde eu passo, que Ele sempre vem a me guardar, não só eu, mas cada um da minha família, louvado seja Deus, seja de perto e de longe, cada vizinho, da esquerda, da direita, da frente, do fundo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque o mundo hoje não está, né? Aleluia, não o mundo, mas as pessoas estão mal, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente sai, não sabemos se vamos voltar. Então só o Senhor sabe a nossa caminhada da ida e da vinda. Porque a gente entrega ao nosso Senhor o nosso caminho, porque só temos que entregar a Ele a qualquer momento, segundo, né? Porque hoje as coisas estão se abreviando, já está tudo acontecendo, e o Senhor está às portas, né? Louvado seja Deus. Né? E Ele fala na palavra dele que muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Aleluia. Então a palavra foi aqui, João 14, né? Louvado seja o nome do Senhor, obrigado Jesus. Que Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, aleluia, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estarem vós também, né? Então, para que ele fala na palavra dele, que ele faz de novo, né? O nosso coração, né? É uma coisa que guarda muitas coisas, né? Louvado seja Deus. E logo quando a gente guarda as coisas, vem o que? Vem a ira, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, o que o Senhor fala, né? Não se turbe vossos corações. Crê somente em Deus, né? Louvado seja Deus. Então só Ele que a gente pode crer, só Ele que podemos acreditar nas promessas. Tudo que Ele fala, né? Louvado seja Deus. Aleluia. E quando Ele também fala do profeta, né? O profeta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem profeta que é de Deus, tem profeta, né? Como já estão as palavras aí que já estão descobrindo, né? Tem promessa, tem profeta que não é do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor bota aqueles enviados para falar conosco, né? Louvado seja Deus. Então crê também só no Senhor e crê também, né? No profeta que o Senhor botar para falar conosco. Então na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então tá aí muitas moradas, você vê aí, em cada canto deste mundo, né? Tem a casa do Senhor, né? Tem a igreja do Senhor, louvado seja Deus. Então ele fala, né? Porque naquele grande dia que ele disse, muitos vão dizer que, né? Tinha não.
tá? Em cada canto deste mundo que você vai, tem grande, tem pequena, tem aquelas que ainda estão construindo, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas tem, né? Aleluia. E se ele fala assim, se muitos, mas se não fosse assim, alguns teria perdido, né? Então, se não fosse o Senhor conosco, nem aqui a gente estaria, né? Porque muitas das coisas o coração não aguenta. Então, a única coisa que vem logo na mente é para a gente sair da casa do Senhor, para a gente largar tudo, né? E ir para o mundo, que achando que o mundo, né, tá melhor do que na casa do Senhor, tá, né? Que o mundo lá fora é melhor do que o Senhor. Não. O Senhor é muito melhor do que tudo isso que a gente, né, passa e o que a gente vem passando. Porque se não fosse Ele na nossa vida, o que seria de nós? Nas nossas lutas, dia a dia, nos nossos problemas, porque Ele é maior do que os nossos problemas. Aleluia. Então Ele é tudo isso. Ele é um pai, Ele é um amigo, né? Ele é um... né? Como teu Padre que se confessa, a gente tem um Deus que a gente vai se confessar para Ele, o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente sente, né? Aleluia, que a gente vai pedir a Ele para que Ele venha, né, libertar cada um, que só o Senhor é que faz, que é Ele que trabalha, a gente entrega a Ele o caminho e Ele que faz a obra, né? Louvado seja Deus por dentro, por fora, louvado seja o nome do Senhor. Então o caminho é o Senhor, não tem outro lugar, é Ele, né? Porque naquele grande dia o Senhor vai levar a tua igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele diz assim no Pai: mesmo que sabeis para onde vou e conheceis o caminho, né? Então o caminho é onde? É o Senhor, não tem outro. Tem outros caminhos, tem a esquerda e tem a direita, mas é para frente que a gente deve olhar, é para frente que a gente deve seguir. Porque o caminho é o caminho da vitória, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Então a gente não deve desistir jamais, porque o Senhor segura nas nossas mãos a cada segundo, a cada instante. Quando a gente pensa que estamos fracos, estamos fortes, né? Igual a música ali da irmã Bru, na Carla, louvado seja Deus. E muitas vezes a gente fica assim, né? Fraco. E o Senhor é a nossa fortaleza, é Ele que nos fortalece cada segundo. Cada caminhamento que a gente dá, que a gente não quer ir, o Senhor nos empurra, o Senhor nos segura na nossa mão e faz vamos, a gente está na frente, Ele não vamos conseguir. E assim por diante a gente vai, consegue, que a nossa vitória tem uma resposta, mesmo que digam não, mas a gente vai conseguir o sim no final. Louvado seja Deus. E o Senhor sempre está ali conosco. E nunca a gente devemos desistir, né? Aleluia. Eu estava ali num momento que deu vontade de desistir, não vou mentir. Eu digo por mim mesma que me deu vontade de desistir. Deu vontade de largar tudo só porque veio os problemas. Veio problema, veio criança. Aleluia, vem cirurgia, tem muitas coisas na mente. E eu contemplava e falava, por isso que eu vejo que muitas mulheres, né, nos hospitais saem com aquilo e outro, com a mente turbada. Que diz que o pai olha para a cabeça. E assim eu estava contemplando, porque você falava, Senhor, me segura, Senhor, guarda-me. Me guarda, Senhor. Cuida de mim. Bota o teu Deus ao seu redor sobre mim. Mas me guarda, Senhor. Do mesmo jeito que entrei aqui, o Senhor me guarda, me leva para casa. E hoje estou aqui. E eu sei, e hoje eu contemplo muitas coisas. E hoje eu sei de que eu estava sempre dizendo ao Senhor que se não fosse Ele, eu não sei o que seria de mim, né? Porque quando a gente entra nessa área de cirurgia, a gente estamos ali, né, na mão dos médicos, e o Senhor que está ali ao redor. E eu falava no pensamento, Senhor, eu estou aqui, né? Então o Senhor cuida de mim novamente, porque eu não estou vendo nada, estou dopada. O Senhor está vendo, não deixa nenhum deslize, Senhor. Foi o Senhor que fez, eu estava com outros planos, mas foi o Senhor que fez, né, os seus planos. Então está nas tuas mãos. Eu recebia sempre o não, eu recebi 4 não, 3 não. E sempre dizia, né, que nem fazer a minha ligadura. E eu sempre dizia, Senhor, está nas tuas mãos. Seja o que Deus quiser, está na mão do Senhor. E assim foi feito.
Porque o Senhor, né, tocou no coração dela, do nada tocou no coração da médica, né, da cirurgiã, e ela falou, já que vou fazer, eu tô paga, eu amém. Não tinha força, mas eu estava sentindo que eu estava dando amém, mesmo topada. E mesmo assim foi feito. Estou aqui de pé, não sinto nada, pela honra e glória do Senhor, agradeço o Senhor todos os dias, né? Então foi a mão do Senhor. Se eu sinto alguma coisa, eu tomo um chazinho, um chá de folha mesmo. E se eu sinto dor de cabeça, eu tomo um Doflex que passa, mas estou aqui de pé, né? Louvado seja Deus. E nada aconteceu comigo porque o Senhor estava ali a todo momento, a cada segundo, segurando nas minhas mãos. Aleluia. Não tem um Deus melhor do que esse Deus, mesmo que a gente somos pecadores. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que nós somos falhos a cada minuto, a cada segundo. Ele sabe, o único perfeito foi o Filho dele, porque deu a vida dele por nós. Porque ele sabe que a gente não ia aguentar. Então ele sabe que a gente somos falhos. Em qualquer momento, no olhar, no falar, ele sabe que nós somos falhos. Louvado seja Deus. Então nós não somos perfeitos. Nós tentamos ser perfeitos. Mas mesmo assim a gente peca toda hora. E o Senhor sabe disso. Porque Ele está vendo. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim no 5. E disse-lhe Tomé o Senhor: nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis o meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha que palavra linda, né? Jesus diz para mim, diz para A, para B, para C, que Ele é o caminho, a verdade, né? Aleluia. Não tem outro. Louvado seja Deus. Então o Senhor é tudo isso para nós. Mesmo aqueles que largaram o barco, né? Que saíram do barco, o Senhor estava ali conosco, dizendo: meu filho, não saia do barco, e muitos abandonaram, né? E sabe que hoje é difícil voltar para a casa do Senhor. Mas, né, continue querendo voltar, que o Senhor vai dar vitória, o Senhor vai, né, fortalecer. E que não seja tarde, porque o Senhor está aí, né? Louvado seja Deus. Volta tudo aquilo que você fazia na casa do paizinho. Volta tudo aquilo, né? Como era antes. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor está de braços abertos para Ele, abraça cada um, Ele nos carrega. A cada lágrima que a gente derrama, né? Ele acolhe. Ele pega para Ele. Louvado seja Deus. Então só Ele sabe, né? Cada um que passa. Ele dá cobertura a cada um que sabe, né? O que vai aguentar ali, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E mesmo assim Ele não nos abandona. A gente que abandona o Senhor, não Ele que nos abandona. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus sempre está ali, né? Pedindo ao Pai, Pai dele, para que venha nos abençoar, mesmo que a gente somos falhos. E o Senhor Jesus Cristo está ali com o Pai, pedindo por nós. E o Espírito Santo do Senhor também, que volta para, né, nos ajudar. E disse-lhe Filipe o Senhor: mostra no Pai o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. E Filipe, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como disse: tu mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras, né? Não faz seja Deus. Então, né, Filipe perguntando, né, ao Senhor para que venha mostrar o Pai. E Jesus disse para ele: estou há tanto tempo convosco, né, louvado seja o nome do Senhor, e não me tendes conhecido. Aleluia. Então o Senhor, né, que bota algo na nossa boca, porque a gente não sabe de nada. A gente não sabe, né, o que vai fazer, nem a palavra. A gente quando abre o que o Senhor dá, toca ali no coração. Aleluia. E assim, né, vai penetrando em cada coração, louvado seja Deus. Então é o Pai que bota, né, palavras na boca, usa o Espírito Santo do Senhor, né, para habitar ali em cada coração. Louvado seja Deus, cada louvor, né. Muitas das vezes a palavra, não coisa mais do louvor, muitas das vezes, né, toca ali no coração, louvado seja Deus.
E assim faz, né? O mover do Senhor. Aleluia. Então o Senhor é que faz a obra, como diz a palavra. É o Pai que está em mim, que está, né? Que faz as obras. Então quando Ele manda, porque Ele garante, porque Ele vai fazer, né? O mover dele, querer. Então se a gente vai, né? Pregar em outro lugar, ou se a gente vai evangelizar, e ali tem uma alma precisando, o Senhor vai, né? Leva nós. Então o Senhor que vai, a gente vai fazer o que a gente que o Senhor quer. E chega lá na frente, o Senhor que faz, né? O mover dele sobre nós, porque a gente dá lugar, né? Mas para o Senhor. E assim a obra do Senhor é feita, e assim, né? Muitas almas, né? Vêm para os braços do Senhor, para que o Senhor venha, né? Mudar, venha limpar. Louvado seja Deus, porque só o Senhor que limpa, só o Senhor que faz o mover dele, querer, né? Louvado seja Deus. E assim é outra pessoa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então eu fico muito agradecida ao Senhor, né? Por essa palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, né? Por Ele ter, né? Usado, aleluia, uma pessoa, né? Para testificar a mesma palavra. Aleluia, Jesus. E ele também vem no louvor, né? Louvado seja Deus. E assim eu estava cantando também na cozinha, veio do nada na mente. E assim eu fui na mente, escrevi rápido, só o refrão, mas, né? A minha sobrinha ali, ela já sabe, né? Eu perguntei se ela entendeu, ela disse que sim. Então, né? Eu fico muito agradecido ao Senhor, mesmo que a gente estamos falhos, o Senhor está ali conosco. Né, estudando no meu coração, o coração de cada um nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que está online, né, que assim, né, medita nessa cada palavra que a gente vai dando na Bíblia, né, aqui, que venha meditando, louvado seja Deus, né, que ele só para Jesus, que só Ele que é o nosso amigo, é o nosso tudo, é o nosso Pai, é o nosso confidencial, não tem outro, além do seu nosso Senhor Jesus, e volta para os caminhos do Senhor enquanto há tempo, em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus.